Brasil existem mais de 20 milhões de indivíduos obesos. Na população adulta, 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade e cerca de 50% têm excesso de peso. Ui, caiu um travesseiro aqui. Nós vamos conversar com a doutora Maitê, que vai esclarecer as dúvidas sobre prevenção e tratamentos para a obesidade. Mas antes, vamos acompanhar o depoimento de um casal que conta por que decidiu emagrecer. Oi, meu nome é Matheus. Oi, meu nome é Eslin. E a gente cansou de ser gordo. Esse é o dia 37, postando todo dia até eu chegar no meu peso. Estamos juntos há mais de 10 anos, ou quase 10 anos. Quase. Né? E a gente tá num grau de obesidade pesado. A gente sempre foi acima do peso, mas ultimamente isso tem afetado muito. Há um pouco mais de um mês atrás, a gente começou a postar nas redes sociais com o intuito de ter um diário apenas, não imaginávamos que a coisa cresceria do jeito que cresceu, mas tomou uma proporção muito grande, ficou muito sério e tem ajudado a gente, ajudado mais pessoas. Isso foi muito legal, porque tem muita gente se inspirando em nós, mandando mensagem de apoio, falando que entende também que a obesidade é uma doença, que precisa tratar, que precisa mudar de vida. Nós já tentamos várias vezes fazer dieta, tentar perder peso, fizemos acompanhamento algumas vezes, mas o problema estava em não entender a gravidade da coisa. A gente não conseguia dar sequência porque pra gente era só uma questão estética. Eu só imaginava que as minhas dificuldades iriam em encontrar roupa e não caber em alguns lugares. Mas tudo mudou quando a gente entendeu que a obesidade é uma doença. E além disso, a gente tem uma filha, ela tá com quase 3 anos agora e ela é o motivo por tudo isso aqui tá acontecendo. E o cansei de ser gordo, cansei de ser gorda, não quer dizer que a gente cansou de ser gordo porque quer ser magro. A gente quer fazer coisas que a gente não consegue fazer tendo o peso que tem hoje. Por exemplo, na nossa profissão, nós somos fotógrafos, em eventos a gente precisa ficar 12 horas em pé e isso atrapalha muito a questão do peso. Porque a gente cansa mais, a gente não consegue ter o rendimento que a gente conseguiria se a gente tivesse um peso menor. E foi uma das coisas que trouxe a gente a querer mudar de vida de verdade. A aceitação não tem nada a ver com a estética ou com o cuidado. O se aceitar é se amar ao ponto de entender que a vida vale mais do que o peso, vale muito mais do que tudo que a gente tem sofrido. E a gente não imaginava essa rede de apoio tão grande, todos esses seguidores, o pessoal que está acompanhando a gente aí tanto no TikTok quanto no Instagram. E o pessoal também não faz ideia o quanto ajuda a gente, porque queira ou não queira, a gente acorda de manhã, não, vamos fazer tudo certinho, a gente tem que mostrar resultado, o pessoal tá aí, tá acompanhando, tá querendo ver, tá acreditando na gente. Bom, galera, a gente tá muito feliz em poder contribuir, poder participar e ajudar vocês de alguma forma. Nos acompanhe nas redes sociais, a gente está presente em todas as plataformas, postando diariamente, religiosamente, tanto no meu perfil quanto no perfil da Eslin. Muito obrigado pelo espaço. Quem agradece somos nós. Eu já vou dar o Instagram deles, né, doutora Maitê, que eles falaram que eles postam diariamente. O dele é Matheus Granado, Matheus com TH, Matheus Granado. E da Eslin é Estúdio Eslin, Estúdio com E, Eslin com 2 L's de linda e N de navio no final. Seja muito bem-vinda, doutora Maitê. Muito obrigada. É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. E parabéns, Matheus, Slim, porque assim, vocês estão motivando as pessoas que estão em casa e às vezes acham que, comigo não vai dar certo, eu já tentei de tudo e não consegui. É uma forma de vocês entrarem dentro da vida das pessoas e mostrarem que conseguem. Porque é o que vocês falaram, é longe da obesidade falar que é bonito ou feio, feliz ou não feliz, não é isso. A obesidade é uma doença em que a gente luta contra, porque é um CID, E66.0, porque a gente sabe das consequências que isso pode trazer. Então, são mais de 300 doenças que a gente pode ter consequente, aí você desencadear uma obesidade, como? Diabetes, a hipertensão, a gordura de fígado, infarto, artroses, apneias, doenças inflamatórias e assim vai. Então, a gente sabe que se a gente conseguir ter o peso, não por causa da estética, mas pela saúde da gente, a gente vai, como eles falaram, coisas diferentes na vida, prolongar anos de vida e ter saúde. É o que a gente pensa, é saúde. Vamos aos mitos e verdades? Sim. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que a obesidade pode ser hereditária? É verdade e assim, é uma coisa que muitas pessoas falam assim, a pessoa está acima do peso, é gordinho, safado e preguiçoso. Vocês já não escutaram isso? Muitas pessoas não pensam isso, Rê? Nem sempre é isso. Aliás, a maioria das vezes não tem nada a ver com uma preguiça.
tem a ver com 60% genética das pessoas. Nós temos 431 genes descobertos em que fazem o peso da pessoa ser daquela forma. Lógico que, se você tem uma genética desfavorável, nós vamos lutar contra isso. E a medicina está aqui para isso. Então, a gente sabe que a microbiota do intestino é importante, a gente sabe que a rotina de atividade física, a gente sabe que a qualidade do sono é importante, os hormônios, nós temos mais de 20 hormônios que alteram o peso da gente e possibilidades não só de dieta, de rotina de exercício, mas de medicamentos que ajudam na medicina a tratar a obesidade. É mito ou verdade que toda pessoa obesa come em excesso? É mito. E a gente já viu pessoas que comem muito e são magras, e tem pessoas que vão ao consultório, doutor, eu quero engordar, ganhar massa magra, né? Então, muito mais do que só o peso, que é o IMC, que a gente faz a classificação. Então, em casa você fala, será que eu estou obeso ou não? Como é que eu sei? Então, uma das classificações pela Organização Mundial de Saúde é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. É fácil você que está em casa, é só pegar o peso, dividir pela altura vezes a altura, que a altura ainda é o quadrado. se usa essa fórmula? E essa é uma classificação que tem. Só que, boa pergunta, isso a gente usa na prática? Sim, porque a classificação, só que assim, a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que a composição corpórea, quanto a gente tem de líquido no corpo, de osso, de gordura e de musculatura é que é o importante. Então, nessa classificação, que a gente tem um parâmetro, se naquele cálculo que vocês fizerem em casa, de 25 a 29,9, a classificação é de sobrepeso. De 30 a 39,9 é a obesidade já grau 1, a obesidade grau 2 é de 35 a 39,9 e a obesidade grau 3 acima de 40. Que aí entra aquela classificação da pessoa que vai ser submetida ou não, que pode ou não fazer uma cirurgia bariátrica, né? Então, as diretrizes mudaram, antigamente era só acima de 40, hoje é acima de 35, com comorbidades, que são várias que a gente classifica, de hipertensão, da diabetes, de alguma coisa que está limitando a qualidade de vida, a pessoa de executar suas funções, de trabalhar, aí a gente tem a indicação de bariátrica, né? Mas a gente, hoje em dia, pensa muito em cintura abdominal. Então, você não tem, às vezes, nunca fiz uma bioimpedância na vida. Mede a cintura. Se passou de 80 nas mulheres, cada 1 centímetro a mais, você está aumentando o risco de infartar em 2%. Se os homens passarem de 94, já também é o parâmetro. 80 mulheres, 94 homens. E a gente trouxe até aqui um quadradinho da bioimpedância. A bioimpedância é uma máquina, eu já até trouxe aqui uma vez. Eu lembro, é tão legal. Você segura nela e Isso. ela, pela substância corpórea, ela vê a quantidade de gordura e musculatura e muito mais do que isso, a gente vê também quanto que tem de gordura visceral, que é uma medida que essa máquina traz. Não é a gordura estética que a gente aperta, que a gente falou na outra pauta de gordura subcutânea branca. É aquela gordura que está invadindo os órgãos, né? Então, se você ainda não fez bioimpedância, vale a pena, porque é um dado que a gente não consegue subindo na balança. Tem uma imagem para ver da bioimpedância? Não sei se tem, se não tiver a gente traz a próxima vez. A gente podia até depois falar um dia sobre isso, bioimpedância, Tá né? bom. É mito ou verdade que a obesidade pode estar relacionada a fatores hormonais? É verdade. Então, assim, que hormônios? Vocês falam assim, será que eu estou fazendo a dieta, exercício, estou fazendo direito? Será que o meu metabolismo é baixo? A taxa de metabolismo, que é quanto o nosso corpo gasta de energia, ela está vinculada, sim, aos nossos hormônios. Aliás, hormônio, tem gente que vincula hormônio com coisa ginecológica sempre. Eu não uso hormônio porque o hormônio dá câncer, porque está pensando no hormônio estrogênio. Mas não, a gente tem hormônio do estresse, cortisol, da tireoide que altera, prolactina, os hormônios de adrenal que nunca quase são investigados, mas na medicina eles alteram sim o nosso metabolismo. São a resistência insulínica, é um hormônio muito vinculado à taxa de metabolismo basal e à obesidade. Então, assim, quando a gente procura causas do porquê a minha máquina é fraca para emagrecer, é primordial a gente falar de genética, de histórico familiar, a gente falar de hormônios, de qualidade de vida, de dieta e exercício. Então, hoje a medicina não faz mais dieta de pontos, ela faz dietas cetogênicas, low carb, faz jejum intermitente, porque ela descobriu que a gente quer perder gordura do paciente, não peso da balança. Então, a gente quer estimular a perda de gordura, corpos cetônicos.
E várias dicas que a gente dá de qualidade de vida, de sono, de disciplina, que organização e disciplina sempre é tudo, quando a gente quer não só emagrecer, como esse casal nos mostrou, mas tudo na vida. Então, às vezes ter um coach de um nutricionista, de um endocrinologista, de um clínico, de um ginecologista, é importante para vocês terem a base de como começar o processo de emagrecimento e a disciplina de seguir isso. Vou continuar com a doutora Maitê Pimentel, mitos ou verdades? Doutora Maitê, é mito ou verdade que tomar remédio para tratar a obesidade deixa a pessoa dependente? É mito, tá? Eu acho que isso vale a pena a gente conversar hoje, porque as medicações antigas, que até já foram proibidas, como as anfetaminas, elas criavam uma dependência cerebral, aumentavam a adrenalina, ataque à arritmia e davam um rebote de voltar a engordar. A gente sabe, primeira coisa, que 80% das pessoas que tentam emagrecer e conseguem, só 20% desses campeões é que vão manter esse peso. Por que é tão difícil? Porque a obesidade é uma doença crônica, em que a gente está lutando com genética que não quer que você perca peso. Por quê? É estoque de energia. Se o teu corpo tem um supermercado cheio, ele atingiu um supermercado cheio de substâncias boas, ele não quer a escassez. Então, toda vez que a gente perde peso, a taxa de metabolismo abaixa e o nosso cérebro quer mais comida. Então, é uma luta constante e eterna. Então, acho que vale a pena a gente falar sobre remédios de uma forma geral, óbvio, a gente não pode falar marcas específicas, mas, por exemplo, vocês. Eu tenho medo de tomar remédio que eu vou criar dependência, vou ficar maluca, vai mexer com a minha cabeça. As anfetaminas já até foram retiradas do mercado. Então, o que a gente tem? A gente tem, vamos ver a sequência aqui, Orlistat, que são os remédios que vocês viram que puxa pelo intestino 32% da gordura do que a gente ingere, mas não é que ela tira o que está acumulado, é do que a gente ingere. A gente tem as adrenalinas, que são os termogênicos, são remédios que estimulam o pique, a energia, a queima de caloria. Então, a gente depende, às vezes, de atividade física. Não adianta tomar adrenérgico e você ficar sentado, tem que estimular, mas dá muito certo, uma taxa maior de 28% de queima de gordura. Nós temos a sibutramina, conhecida por muitos de vocês, em que é um anorexígeno, ele age no cérebro, tirando o apetite, tem as indicações precisas, então que não é que ele é bom ou ruim, ele depende do paciente e o caso individual da gente indicar esse tipo de remédio. Dopamina é muito legal. São remédios agora novos, lançados, que você estimula esse hormônio cerebral em que aumenta foco, disciplina, atenção, memória e tira o apetite. Então, ele é indicado para compulsões alimentares. A gente tem os remédios que aumentam a serotonina no cérebro. É para um padrão de paciente beliscador. Então, são pessoas que não comem quantidades, mas elas estão sempre beliscando um docinho. São as formiguinhas que eu falo, né? E a gente tem alguns remédios, que a gente falou, anfetamina foi tirado, que a gente tem a possibilidade hoje de aumentar a saciedade. Então, os análogos do GLP-1, né, liraglutida e agora semaglutida, são as canetas que vocês já devem ter escutado falar, em que a gente aplica no subcutâneo e ele aumenta esse hormônio na saciedade no cérebro, diminui o esvaziamento gástrico, então a pessoa se sente satisfeita. Ele é um inimigo da resistência insulínica, também acelerando o metabolismo e não cria dependência. Então, se você tiver indicação, mas para isso não é comprar o remédio, você tem que fazer exames. Você, com boa indicação e com orientação, porque ele tem os efeitos colaterais, a gente tem um sucesso grande. Hoje em dia é um dos remédios que mais tem perda de peso. E eu trouxe aqui para só saber, criança. Criança, o que eu faço com minhas crianças? A gente pode colocar coisas naturais em forma de pirulito. São esses coloridinhos? Ai, que graça, doutora. A gente põe a substância, em vez de ser comprimido, pirulitinho, para tirar a vontade do doce. A gente faz shotzinho para tomar antes do exercício. Como se fosse um suquinho, uma coisinha assim. Então, lógico, para a criança tem as indicações, a idade correta, mas você vê que a gente pode brincar com as coisas de uma forma lúdica, que aí a gente consegue um resultado, porque obesidade infantil, nós temos uma taxa no Brasil de 33%, então precisa ser tratada. Perfeito. Continuando, é mito ou verdade que o intestino tem relação com o peso? É verdade, isso chama microbiota intestinal. Nós temos as bactérias do bem, a do mal, e 30% do nosso peso tem a ver com absorção. Verdade, porque se é o que a gente come vai ser absorvido ou não, faz todo sentido o intestino fazer parte do peso da gente. É mito ou verdade que
todo obeso tem metabolismo lento? Mito. Então a gente sabe que a taxa de metabolismo é um dos itens para a obesidade, mas a gente tem vários fatores, como a gente está falando, genético e comportamentais. Então uma coisa que fica muito claro, vocês sabem disso, quando a gente está em casa, triste, brigou com alguém, ai, tem gente que vai se satisfazer com o pote de sorvete, tem gente que é com queijo, tem gente que é o hambúrguer com a gordura. São memórias afetivas que a gente tem desde criança, em que a recompensa cerebral vem. E aí a gente trabalha com hormônios como uma orquestra, porque o hormônio cerebral, você fala, é depressão, é ansiedade, tem a ver com tudo. Então, por exemplo, são padrões comportamentais muito legais de estudar. Tem pessoas que trabalha o dia inteiro, chega à tarde, começa uma fome e come muito à noite. Isso não é compulsão que ataca, isso chama Night Eating Syndrome. Para esse tipo de paciente, eu dou dopamina. Tem aquele que é hiperfágico, ele come quantidades grandes em toda a refeição, parece que não satisfaz. A gente tem, por exemplo, o análogo do GLP-1. Tem pessoas que comem direito, mas no fim de semana se junta com a turma da cerveja, com o churrasco, e aí chuta o balde. Tem gente dando risada aqui, que eu conheço, né? E aí, são padrões do convívio social que a gente tem coisas para limitar. Então, cada personalidade, tipo de compulsão ou beliscação, a gente tem remédio específico e padrões de comportamento que a gente auxilia. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Maite Pimentel. Vamos à primeira, que foi enviada pela Maria Elza. Meu filho tem 7 anos e está muito acima do peso. É difícil controlar a alimentação dele quando eu não estou por perto. Posso tirar os doces e carboidratos de dia de semana e liberar aos finais de semana? É um desafio crianças, porque a gente tem dó de falar não, né? Eles ficam com aquelas carinhas bonitinhas, eu quero, e é difícil. Mas a gente sabe que tem que ter limite às coisas, né? Da mesma forma de estudar para fazer a prova, a gente tem que ter limites na alimentação. E se a gente conviver com essas crianças no dia a dia, dando exemplo, ensinando, a gente consegue um resultado. Então, lógico, tem que ter recompensa com criança. A criança não pode seguir uma tabela nutricional igual adulto, não pode fazer low carb, não pode, dependendo do caso, né? A gente não vai ser tão rígido. A gente tem que dar para as crianças o alimento como uma diversão, como uma coisa legal, não como uma restrição, isso não pode. Não, ensinar a cozinhar, colocar os legumes, misturar as coisas, colocar pratos coloridos, que isso que vai ajudar a estimular eles com prazer. E criança tem muito uma síndrome que chama TARI, que é um transtorno alimentar seletivo, que não gosto disso, não gosto do paladar disso, a fruta não vai. Isso é uma questão de insistência, de colocar na boca, falar que é gostoso. E 9 vezes colocando no cérebro a gente estimula. Então, crianças é um padrão difícil, mas a gente tem que restringir sim durante a semana, o máximo de tirar carboidratos, principalmente à noite, pratos coloridos, muita verdura, muita salada, para crescimento. Não é só questão de engordar, é questão de nutrição, para crescimento cerebral e corporal. E no fim de semana a gente libera de vez em quando algumas coisas. Próxima pergunta foi enviada pela Maria, só que agora é Eliane. Recentemente fiz exames e descobri que minhas taxas de colesterol estão todas alteradas e ainda tenho gordura no fígado, além de estar acima do peso. Essa gordura no fígado é um problema sério? Qual o melhor tratamento? Muitas coisas a gente tem para falar nessa pergunta. Primeira coisa, colesterol. A gente vincula às vezes obesidade e peso a mais com colesterol a mais. Não é. 70% do colesterol é genético, é a expressão de um receptor PCSK9. Então, existem pessoas magras, atletas, que têm colesterol alto. E tem pessoas que estão indo para uma bariátrica que nunca tiveram. Então, lógico, a fritura, os embutidos, o queijo amarelo, a manteiga, a margarina, chocolate são 30% desse colesterol. Agora, o colesterol também ajuda na esteatose hepática, a gordura do fígado? Sim, mas não só a gordura, os carboidratos, frutas também, a falta de exercício e comer e dormir, essa grande causa, além de bebida alcoólica, além das hepatites virais e autoimunes. Esteatose hepática é perigoso, sim. Então, a gente tem 1 e 2, que parece que está em volta, uma picanha, mas quando chega no grau 3, indo para uma esteatohepatite, NASH, a gente tem 20% dos pacientes indo para uma cirrose, uma fibrose, e alguns casos vão para o transplante. Então, isso é sério, mas isso tem tratamento. Então, tem que ter o alerta e cuidar.
E qual é o melhor tratamento? Então, depende da causa, é que a gente vai atacar o tratamento específico para vocês. Entendido. Mais uma pergunta. Viviane, tenho depressão e ansiedade. Desde que comecei o tratamento, engordei ainda mais, quase 8 quilos. Isso pode acontecer e é preciso parar os remédios? Então, a depressão, a ansiedade são hormônios cerebrais alterados, nada mais do que isso. Existe sim tristeza, todo mundo fica triste ou alegre, não quer dizer que seja depressão. Aliás, se você às vezes fica triste e depressiva é porque você não é um psicopata, não é uma pessoa do mal, você tem sentimentos. Então, a gente lida dia a dia com sentimentos, com tristeza, ansiedade, que tem vínculo sim com a comida. Vocês sabem disso. Então, o estado de espírito da gente faz a gente ser mais organizado e ter aquele limite, não vou comer. Os remédios antidepressivos, existem alguns que tiram a fome, existem alguns que aumentam o apetite, então tem que saber conversar com o médico. Existem tratamentos em que a gente pode dar para pessoas que têm depressão, misturando remédios, tem outros que não. Então isso é uma área em que o endocrinologista, que o psiquiatra, eles trabalham muito vinculados, porque na verdade a gente está tratando da mesma coisa, hormônio que está no corpo e está no cérebro. Hoje a medicina tem muita oportunidade, com remédios muito legais, fantásticos, em que a gente consegue misturar as coisas e não fazer mal para o paciente. Então, você que tem ansiedade e depressão, tudo pode ser tratado, tudo é um conjunto, na verdade. E busquem ajuda, não se limitem, não falem, eu não consigo, eu sou desse jeito, não vai dar certo. Vai dar certo, a gente com ajuda médica, disciplina, chega onde quer. Perfeito. Mais uma pergunta. Caroline, sou obesa e tenho hipotiroidismo. Estou tentando fazer dieta e ir à academia, mas não vejo resultados. Pode ser por conta da doença? Isso mesmo. Então, se os hormônios atrapalham o corpo de queimar gordura, você pode se matar de fazer atividade física, pode fazer dieta e a máquina está parada. É igual um motor que está com lá o combustível falhando. Você arrebenta o motor, mas não sai do lugar. É isso. Então, um equilíbrio nutricional, hormonal, vários íons que a gente chama, hidroiônico, a gente faz com que essa máquina funcione. Quando a gente tem hipotiroidismo, prolactina alta, cortisol alto, resistência insulínica, a gente tem que tratar sim a máquina, colocar o combustível nela para que a execução da dieta e exercício sejam eficazes. Mais uma. Vitor, não estou obeso, apenas acima do peso. Posso tomar remédios para emagrecer para me ajudar a perder o peso? Então, Vitor, a gente tem alguns remédios que o IMC tem que ser acima de 27, aquela classificação que a gente fez. Então, tem uns que são permitidos, outros não. Só que a gente sabe que sobrepeso já está aumentando essas células de inflamação, a resistência insulínica ele é um vai desencadear doenças. Então, a gente tem sim remédios para acelerar metabolismo, para a atividade física ser eficaz, para o que você comer não ser absorvido, tanto de gordura quanto de doce, quanto de carboidrato, para conseguir deslocar uma gordurinha que já está lá presa em você. Então, existe sim a possibilidade de um sobrepeso ser tratado com remédios que não mexam com a cabeça, com o sistema nervoso central e que não criem dependência e que não façam mal para a saúde. Eu vou agradecer a doutora Maitê Pimentel, obrigada por ter vindo sempre. Obrigada. O site da doutora Maitê é endoc.com.br, o Instagram da doutora Maitê, Maitê_médica. Mudou. Maitê_médica. E eu vou repetir o Instagram do Matheus e da Eslin, que participaram da nossa pauta logo no comecinho, dando o depoimento deles. O Instagram do Matheus é um casal. O Instagram do Matheus é Matheus Granado, Matheus com TH. E da Eslin é Estúdio Eslin. Estúdio com E, Eslin com 2 L's de linda e N no final. Estúdio Eslin. Muito obrigada, até breve. Obrigada a você.